Hi, I'm very happy and grateful that you are here. I'm glad to know that you have decided to face your insecurities and are taking the first step towards English learning. Hoje nós temos centenas de milhares de pessoas que estão assistindo ao primeiro episódio dessa série junto com você, com o objetivo de aprender inglês de um jeito simples e que realmente funciona. Muito obrigada pelo seu carinho e por sua confiança. É muito importante que você saiba que os 4 episódios serão liberados durante essa semana e estarão no ar somente do dia 3 a 9 de abril, ou seja, até o próximo domingo. Aqui nessa página você encontra as datas em que os próximos episódios serão liberados. Fica de olho no seu e-mail que eu vou enviar o link dos novos episódios conforme eles forem sendo liberados. Se por acaso você não receber o e-mail, é só voltar nessa página que você vai conseguir assistir aos episódios. Tudo que você vai aprender aqui no aulão, começando por hoje, vai te surpreender muito, vai fazer muito sentido para você. É muito simples e a cada episódio você vai ficar mais motivado a aprender inglês. Mas é no último episódio, no episódio 4, que eu ensino como colocar em prática tudo que você vai aprender. Você não vai entender o próximo episódio se não tiver assistido a esse. Por isso é extremamente importante que você assista aos 3 primeiros episódios na ordem para que você entenda o passo a passo de estudo que eu vou entregar no último episódio e possa aplicar nos seus estudos. Se você tem o sonho de falar inglês, mas até hoje nunca conseguiu destravar, eu quero te dar uma dica valiosa. Se programe para assistir a todos os episódios essa semana, porque eu vou te ensinar um jeito simples e prático de aprender inglês que vai realmente te destravar e com certeza, quando você ver os primeiros resultados, você vai se apaixonar pelo idioma. Além disso, você precisa saber que nessa edição do aulão vão acontecer algumas coisas inéditas. Uma delas é que na sexta-feira, dia 7, eu vou liberar o 4º episódio e lá vai estar disponível um botão para que você se cadastre na minha lista VIP. Todos os cadastrados nessa lista VIP irão participar de um encontro ao vivo comigo no próximo domingo, dia 9, às 20h59. Nesse encontro eu vou revelar o conteúdo deste envelope vermelho. Aqui dentro estão bônus inéditos que eu nunca preparei para as turmas anteriores e você vai ficar simplesmente enlouquecido quando descobrir o conteúdo desse envelope. Então assista a todos os episódios e se cadastre na minha lista VIP na sexta-feira para poder participar desse encontro ao vivo comigo no domingo, tá bom? Então vamos começar. A gente vai começar com 4 informações importantes. Primeiro, entenda que para participar e aproveitar o que será ensinado aqui no aulão, não importa o seu nível de inglês. O que eu apresento aqui é útil para você que nunca teve contato com inglês e para você que já estuda inglês, mas sabe que precisa melhorar o seu vocabulário, o entendimento e a conversação. Em segundo lugar, os episódios do aulão, eles não serão uma aula tradicional, com lousa, com giz, apagador, onde eu vou passar exercícios de gramática, porque a internet já está cheia disso. Eu também não vou te passar vocabulário, porque o dicionário já tem todas as palavras. E eu também não vou te passar uma lista de palavras para você decorar, porque se esse fosse o caminho, você provavelmente já falaria inglês. Tudo isso já tentaram fazer com você a vida toda e não deu certo para você. Você não aprendeu a falar inglês. O que eu vou ensinar aqui no aulão de inglês é um método para aprender um idioma e um passo a passo de estudo. Eu não sei se você prestou atenção, mas é um passo a passo de estudo. Então não é nenhum jeito milagroso de aprender inglês, onde você vai assistir o aulão e vai sair daqui falando inglês. É impossível aprender inglês em 4 aulas. Para aprender inglês, independente do método que você decidir que é o melhor para você, tem que estudar. A grande diferença dos outros métodos e do que eu apresento aqui é a forma como você pode aprender. O que eu vou ensinar para você aqui no aulão de inglês é o método que eu utilizei para aprender inglês. Aqui eu vou contar sobre a minha experiência e eu vou te dar um passo a passo de estudo para você aplicar aí na sua casa. E se você se identificar, se você se dedicar,
você vai conseguir em pouco tempo destravar para falar inglês. Em terceiro lugar, eu quero que você saiba que eu levo os meus objetivos muito a sério. Eu sou muito focada quando eu quero alguma coisa. Só que eu sei que tem muita gente que começa a estudar super motivado, mas depois de um tempo essas pessoas acabam parando no meio do caminho, mesmo que elas tenham visto bons resultados. E eu conheço algumas técnicas que vão te ajudar a ficar focado e motivado até o fim dos seus estudos. Eu vou te passar essas técnicas durante o aulão de inglês e é muito importante que você faça tudo o que eu te disser para que você saia de cada episódio com a certeza de que você vai aprender a falar inglês de uma vez por todas. E durante todos os episódios eu vou fazer várias perguntas e é extremamente importante que você responda com sinceridade a todas as perguntas. Abaixo desse vídeo tem uma área de comentários. Quando você participa escrevendo as suas necessidades, você mostra para o seu cérebro de uma forma visível que você precisa aprender, que você está comprometido, e quanto mais sincero você for, mais o seu cérebro vai dar atenção a essas informações que ele está vendo e mais fácil vai ser de conquistar o seu sonho de aprender inglês. Então, para ver se você realmente está comprometido em aprender, eu quero que você me mande um oi aqui nos comentários. Escrever um oi às vezes parece que é bobeira, mas esse é só o primeiro passo para a mudança grandiosa que você vai viver esses dias. Então escreve aqui embaixo: oi Sara, eu tô aqui, bom dia, eu vou aprender inglês. Me mostra que você está comprometido em aprender inglês. Tá escrevendo? Vamos lá! Em quarto lugar, você precisa saber que esse lugar, que o aulão de inglês, não é para pessoas que querem falar inglês. Querer, todo mundo quer um monte de coisas. Existem duas coisas que movem o ser humano. A primeira é o sonho. Se você realmente tem um sonho de fazer alguma coisa, você vai pagar o preço que for necessário para conquistá-lo. A segunda é a necessidade. Se você precisa, se a água realmente bate no bumbum, você faz o que é preciso para sair dessa situação. Em qualquer uma das duas situações, você precisa fazer algo que nunca fez para obter um resultado diferente. Então, o Aulão Nacional de Inglês é para você que tem o sonho de falar inglês e para você que precisa muito falar inglês urgentemente. Então, para começar, pergunte a você mesmo: eu preciso mesmo aprender inglês? Mas eu preciso mesmo, de verdade? Se eu aprender, eu vou crescer na vida? Se eu aprender, eu posso melhorar o meu salário? Mas eu quero mesmo melhorar o meu salário? Eu preciso? Eu tenho mesmo o sonho de aprender? Eu quero mesmo provar para mim e para as pessoas que duvidaram de mim que eu consigo? Escreve duas coisas nos comentários para mim. 1. Por que você precisa aprender inglês? E 2. Quais oportunidades você já perdeu por não falar inglês? Você vai escrevendo aí e assim que você escrever, leia em voz alta. Eu preciso aprender inglês por causa disso, disso e disso, e eu já perdi tal e tal oportunidade por não falar inglês. E fala isso em voz alta. Se você realmente está aqui porque precisa aprender inglês, eu acredito que se você aplicar esse método, você vai realmente destravar para falar inglês, desde que você se identifique com o método, teste o método e persista até conquistar o nível de fluência que você sonha. É simples, é prático e é rápido, mas não é um milagre. E para deixar você ainda mais louco com o que você vai aprender aqui, eu separei pequenos trechos de depoimentos de alguns dos meus 4.000 alunos que estudam com esse método, para você entender que usando o método certo, os resultados começam a aparecer em pouquíssimo tempo. São poucos minutos, mas é impressionante. Dá uma olhada. Eu não estava só decorando, eu estava entendendo tudo que eu estava falando. Aí que está a diferença. Você vai começar a perceber essa melhora já na segunda, terceira aula. É muito legal você, sabe, de repente dar aquele estalo assim, você vê que você está aprendendo mesmo e de um jeito fácil, legal, você se diverte, você não sabe como eu melhorei, como minha autoestima melhorou, sabe, saber que eu sou capaz de alguma coisa e uma coisa que eu achava que eu nunca ia aprender na vida e eu tô conseguindo de um jeito tão fácil, tão simples, tão gostoso. Eu comecei a fazer o curso e achei, cara, incrível. Foi a primeira vez que eu comecei a realmente entender a formação da frase, do jeito que as pessoas falam. E aquilo é tão viciante que nossa, eu me pego na rua falando sozinho.
as frases de filmes que a gente assiste no curso e você vai incorporando aquilo no dia a dia e toda hora você começa a falar. Com 14 dias, eu estava assistindo um filme, eu falei assim, vou tirar a legenda para ver o que eu consigo compreender. Não consegui compreender do início ao final, porém 14 dias são poucos dias. Mas eu consegui escutar muita palavra, consegui entender muitas frases. E é uma evolução que você vai tendo muito natural, gente. Quando eu cheguei na 5ª aula, eu percebi que eu realmente estava aprendendo. E o que é mais legal é que eu estava aprendendo sem nem perceber. E eu já consigo entender o que os atores estão falando. Isso é muito feliz. Coisa que em 2 anos na outra escola eu não conseguia. Nas primeiras aulas eu já senti muita diferença. Eu conseguia já traduzir, ler e falar. Então assim, eu gostei demais. O que mais me deixou feliz nesses últimos dias foi que eu fui num cinema assistir um filme legendado e eu consegui entender várias frases que os atores estavam falando. Tô mais confiante para falar, não tenho tanto medo. E assim, para melhorar mais ainda, as minhas séries aí que eu gosto de assistir, eu assisto pelo Netflix, hoje, sem legenda, em inglês. Eu falei, caramba, como isso aconteceu? É o resultado, né? Em pouco tempo você aprendeu a desenvolver esse lado aí. E tive uma evolução incrível, incrível. Nas atividades que pedem para descrever a cena, eu descrevo a cena em inglês, sem fazer a tradução mental. Então é muito bacana, você vê o resultado muito rápido durante o curso. Gente, menos de um mês eu já consigo assimilar algumas palavras, eu já consigo associar, eu falo, nossa, olha, eles estão falando isso. E quando eu ia ver, tava certo. Eu falei, nossa, eu acertei a frase toda, eu consegui traduzir todas as frases. Eu mesmo me espantei, eu consegui, eu falei, nossa, eu sei inglês, eu tô conseguindo traduzir. Uma coisa que antes eu bati o olho e eu não entendia nada. Você já estava entendendo, né, muitas frases e não precisou decorar um monte de regra. Isso que é o mais legal. Agora que você viu esses depoimentos, eu quero que você escreva aqui pra mim. Você tá ansioso para conhecer esse método, para aplicar e para sentir na pele os mesmos resultados? Se sim, escreve pra mim aqui embaixo. Eu quero conhecer. Manda aí pra mim. A partir de agora, eu vou revelar o mistério do porquê que as pessoas estudam tanto, mas não conseguem aprender. E para que tudo que eu vou falar faça sentido, eu quero contar um pouco da minha história. Como você sabe, o meu nome é Sara Lilian, eu sou casada há 13 anos e eu tenho uma filha de quase 3 anos, muito fofinha, chamada Lara Lilian. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver muitas fotos e vídeos dela. Eu sou uma mãe super coruja. Agora, falando da minha área profissional, eu ministrei palestras de medicina preventiva por mais de 10 anos, eu me tornei empresária no ramo de medicina preventiva e depois que eu apresentei o primeiro aulão nacional de inglês, porque eu falava inglês, eu fechei uma parceria na área médica nos Estados Unidos e eu tenho muito orgulho em dizer que essa parceria se deu com médicos de renome nacional e internacional. Mas isso só aconteceu porque, além das minhas competências profissionais, eu falava inglês. E agora, falando de mim, eu sou uma pessoa extremamente positiva, motivada, com muita energia, sonhadora. Eu brinco que eu sou megalomaníaca de tanto que eu sonho grande, mas sonhar pode, não paga nada, então eu sonho mesmo. E eu acho que é isso que me dá tanta força para motivar e incentivar pessoas, porque eu sonho e acredito. Com relação ao meu aprendizado de inglês, desde o meu jardim de infância até o 3º colegial, eu estudei numa escola particular que eu considero muito boa e eu tive professores de inglês letrados, que sabiam tudo de gramática, mas que não falavam inglês. Eu não consigo imaginar como que uma pessoa que não fala inglês pode ensinar outra a falar. Eu tive aula de inglês da primeira série do fundamental até o 3º colegial. E eu saí da escola sem falar nada de inglês. Foram 6 anos estudando o verbo to be que pra mim não serviram pra nada. E desde criança eu tinha vontade de aprender inglês. E o que mais me frustrava nas aulas de inglês era ter que decorar as regras de um idioma que eu ainda nem entendia. Isso nunca entrou na minha cabeça e eu não conseguia aprender. Hoje eu sei que eu não estava sozinha. Infelizmente, o Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês do mundo, mas só 5% das pessoas falam inglês fluente.
Você tem noção disso? 95% dos brasileiros não falam inglês fluente no mundo globalizado que a gente vive. E o mais triste de ver tantas escolas e só 5% falando inglês é saber que existem milhares de pessoas que, além de estudar inglês no ensino fundamental e ensino médio, ainda tentaram aprender em escolas de inglês tradicionais, se dedicando por 5 anos ou mais, e que também não conseguiram aprender. Eu fiz uma palestra sobre o sucesso e o poder da mente na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Ela é uma universidade super conceituada, tem cerca de 40 mil alunos, e um aluno me confidenciou que ele deve ter investido durante a vida cerca de 70 mil reais em cursos de inglês. Mas ele só foi aprender a entender e a falar quando ele morou fora. Gente, quanto tempo e dinheiro jogado fora! Uma outra aluna também do Mackenzie me contou que estudou inglês por 9 anos e não consegue entender e nem falar inglês. Essas pessoas elas acabam pensando que elas têm alguma dificuldade, que elas são burras, né? Elas devem se sentir muito mal por isso. Só que esses 2 alunos do Mackenzie são super inteligentes, estudam numa universidade conceituada, são pessoas incríveis. Não é estranho pensar que só o inglês que não vai para essas pessoas? Você já ouviu gente falando que odeia inglês? Mas não é porque ela não precisa de inglês. Falar inglês abre muitas portas. Quem que não quer? Mas a pessoa tenta e não aprende. Ela não vai sair falando por aí que ela acha que ela tem algum problema. Então ela inventa desculpa para ela mesma que ela não aprende porque não precisa. Ela inventa que odeia o inglês. Ou ela pega bode mesmo de estudar inglês. Mas a verdade é que ela se sente frustrada por nunca ter conseguido e acabou desistindo de aprender. Você deve conhecer alguém que tentou aprender inglês nas escolas tradicionais e que não conseguiu destravar? Tem uns que até conseguem ler e escrever muito bem, mas eles são travados para entender e para falar inglês. Aconteceu isso com você ou com alguns amigos seus? Escreve aqui pra mim, me fala se você conhece alguém que estudou em escola de inglês, mas que não conseguiu aprender. E escreve também quanto custa uma mensalidade numa boa escola de inglês. Escreve aí, eu estudei ou eu tenho uma amiga que estudou por tanto tempo e não aprendeu a se comunicar, não aprendeu a falar. E o valor de uma mensalidade aqui na minha cidade é em média tanto. Escreve aqui pra mim. Mas a boa notícia que eu trago hoje pra você é que se você é uma dessas pessoas que tentou, mas que não conseguiu aprender, é que você não é mais burro que o resto do mundo que conseguiu aprender, tá bom? Eu não sei se com você acontecia do mesmo jeito, mas na época que eu estudava com gramática, eu na verdade tinha dificuldade de entender a regra, porque na verdade eu ainda não entendia inglês. E é muito difícil decorar uma regra de um idioma que você ainda não entende, não é verdade? E se depois de muito sacrifício eu entendia a regra, eu acabava travando para falar, porque eu não tinha vocabulário suficiente. Eu ficava pensando na regra para depois montar uma frase, para depois falar, era um fiasco. Eu não entendia os americanos falando na velocidade do dia a dia, eu não conseguia entender um filme, por exemplo, eu não sabia pronunciar corretamente, eu não sabia emendar as palavras para falar naturalmente, sabe? Eu falava muito devagar. E no final das contas, como eu não aprendia de verdade, eu acabava esquecendo tudo que eu estudei em pouco tempo. E essa foi a minha experiência, foi isso que aconteceu comigo. Eu sei que existem pessoas que se adaptam ao ensino tradicional, mas comigo não funcionou. De todos os anos que eu estudei na minha vida inglês, quando eu assistia um filme, por exemplo, eu só conseguia entender uma ou outra palavra. Nem o contexto do que estava acontecendo eu não conseguia entender. Só que um dia, com quase 30 anos de idade, eu tive a oportunidade de estudar usando um método completamente diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida. E eu achei que aquilo lá fazia sentido e eu resolvi dar uma chance para mim mesma. E aí eu acreditei e resolvi me dedicar ao máximo. Bom, para minha surpresa, eu estudei por 4 meses usando esse método e eu aprendi a falar inglês. Mas Sara, o que você aprendeu em 4 meses de estudo com esse método? Eu aprendi em 4 meses infinitamente mais coisas do que eu tinha aprendido durante toda a minha vida. E para ser bem honesta, depois desses 4 meses, eu ainda cometi alguns erros. Mas o que mais me surpreendeu é que eu aprendi a entender um americano falando na velocidade do dia a dia. Eu aprendi muito vocabulário, eu aprendi a falar. Eu finalmente entendi a estrutura do inglês
Na verdade, eu nem penso nessa estrutura quando eu estou escutando ou quando eu falo. Eu perdi a vergonha de falar. E tudo isso aconteceu porque eu usei um caminho diferente para aprender que permitiu que eu pensasse em inglês ao invés de pensar em gramática. Então, resumindo, em 4 meses aplicando esse método, eu percebi que eu era capaz de aprender. E de verdade, se eu não tivesse vivido essa história, eu era uma das pessoas que acharia impossível evoluir tanto assim no inglês em apenas 4 meses. Porque o que eu estava acostumada a ver era os meus amigos estudando inglês nessas escolas tradicionais e saindo de lá depois de anos sem conseguir se comunicar, sem falar, sem entender. Agora não pensa que o meu método é um milagre ou que você vai aprender um passe de mágica. Aprender usando esse método depende de 2 coisas. A primeira é que você se dedique. Se for para você estudar inglês 1 vez por semana, nem começa. Você tem que separar tempo todo dia para estudar e tem que ter disciplina. Não adianta na primeira semana você estudar todo dia e depois vai diminuindo o ritmo, né? Vai perdendo o ritmo. Para aprender muita coisa em pouco tempo, você tem que se dedicar bastante. Você vai se dedicar, mas vai ser por pouco tempo, e não por 5 anos. E a segunda coisa é que o aprendizado é individual. Então ele varia de pessoa para pessoa. Eu consegui aprender a me comunicar muito bem em 4 meses. Pode ser que você leve 6 meses, 8 meses ou até 1 ano para destravar. Mas se em 1 ano você conseguir se comunicar muito bem em inglês, já vai ter valido a pena de estudar com esse método. Eu, por exemplo, falo bem, eu leio bem. Uma pessoa que tem dificuldade para ler em português, é claro que ela vai ter mais dificuldade ainda para ler em inglês. E esse pode ser um fator que faça com que você demore mais tempo para aprender inglês. Cada pessoa tem as suas habilidades, cada pessoa tem as suas deficiências. E isso é lógico que vai interferir no tempo de cada um para aprender. Bom, o mais incrível dessa experiência foi que quando eu concluí os meus estudos, eu ainda me senti insegura, porque eu só tinha aplicado o método por 4 meses e eu ficava pensando, será mesmo que eu aprendi? E exatamente nessa época, eu tive a oportunidade incrível de colocar o meu aprendizado à prova. Eu fiz uma viagem para Nova York e o que aconteceu lá foi o que transformou a minha vida e me trouxe até aqui, para esse momento que eu e você estamos vivendo agora. Eu desembarquei no aeroporto nos Estados Unidos pela primeira vez. Eu lembro que eu olhei os guichês da alfândega e eu comecei a ficar com medo de não entender, né? Fiquei com medo, comecei a sentir vergonha, né? Pensou se eu tenho que ficar gesticulando aqui com eles? Só que para minha surpresa deu tudo certo. Além de eu entender tudo, eu consegui responder a todas as perguntas, né, que a oficial da alfândega me fez e ela falou em inglês e deu tudo certo. Saindo do aeroporto, eu peguei meu táxi. E é muito legal viajar falando inglês, porque você não fica só vendo o preço das coisas, paisagem. Poder se comunicar com qualquer pessoa transforma uma viagem num passeio cheio de histórias, experiências, amizades, imersão na cultura é incomparável. Eu consigo me lembrar exatamente o que o taxista que me pegou no aeroporto disse para mim naquele dia. O hotel que eu ia me hospedar era bem na esquina com a Times Square, que é o lugar mais badalado pelos turistas em Nova York. E quando eu falei o endereço para o taxista, ele falou, olha, eu vou te dar um conselho para você, como se você fosse a minha filha. Você pode sair de madrugada às 3 horas da manhã sozinha, com a sua máquina fotográfica, dinheiro, celular, e você só tem que se preocupar com uma coisa, em aproveitar o seu passeio, porque você está no lugar mais seguro do mundo. Uau! Você pode falar isso para os seus amigos que te visitam aí na sua cidade? Aqui em São Paulo eu não posso. Mas a experiência que mudou a trajetória da minha vida aconteceu no primeiro dia. Mais tarde eu estava numa calçada esperando o meu transporte, estava super feliz porque eu estava entendendo e estava falando inglês, então eu queria conversar com todo mundo que eu tivesse a oportunidade e lá eu fiquei conversando com um americano na calçada, só que no meio da conversa ele me parou e falou, desculpa, você falou que é sua primeira vez aqui, mas é a primeira vez na cidade de Nova York, certo? Porque você já está morando em alguma outra cidade dos Estados Unidos? Aí eu falei pra ele, não, essa é a minha primeira vez nos Estados Unidos, mas por quê? Ele falou, não, desculpa, é que você falou que era a sua primeira vez aqui, mas você fala tão bem inglês que eu achei que você tivesse aprendido inglês aqui, que tivesse morando em alguma outra cidade dos Estados Unidos e que fosse a sua primeira vez só na cidade de Nova York. Gente, quando ele falou isso, eu fiquei uns segundos sem reação, porque eu nem acreditei que eu estava ouvindo aquilo de um americano. E eu falei pra ele, olha, eu vou levar isso como um elogio,
porque eu só estudei inglês por 4 meses e eu tava super insegura, achando que eu não ia conseguir me comunicar direito aqui. E você elogia o meu inglês e acha que eu aprendi inglês aqui nos Estados Unidos? Eu tô muito feliz. E ele falou, nossa, mas como que você estudou inglês só 4 meses e tá falando assim? Aí eu expliquei pra ele como eu aprendi e ele ficou impressionado. E como se isso não bastasse, a mesma coisa aconteceu outras vezes na minha viagem. E essa experiência, ela começou a me matar por dentro. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, porque eu estava me comunicando, né? Eu estava me achando. Porque eu estudei com esse método só 4 meses, eu fui super elogiada pelos próprios americanos. Eu também comecei a me questionar sobre o estudo de inglês no Brasil. Eu ficava pensando, caramba, por que eu demorei tanto para descobrir que existe um jeito mais fácil de falar inglês? E ninguém que eu conheço sabe disso, porque nunca ninguém me falou que isso era possível. E foi nessa viagem que nasceu no meu coração a vontade de ajudar o maior número de pessoas que passam pelas mesmas frustrações que eu passei para aprender inglês. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque eu quero te mostrar que você é capaz de aprender, que não precisa ser nenhum gênio para isso, que existe um outro caminho para aprender e que dá para simplificar o aprendizado de idiomas. Agora, e você? Acredita que você é capaz? Mesmo que você ainda não acredite, comece a declarar que você é capaz. Aproveita para escrever aqui embaixo nos comentários. Eu sou capaz de aprender. Se você já cansou de tentar e está achando que a culpa é sua, comece a renovar as suas esperanças. Eu sei que se você está aqui é porque você quer muito aprender e que você sabe que você é capaz. Então escreva aqui nos comentários. Eu sou capaz de aprender. Bom, quando eu vivi essa experiência, começou a minha jornada para fazer esse desejo se tornar realidade. Por alguns anos eu me aprofundei no método, me especializei nessa forma de aprendizado e eu desenvolvi um curso totalmente diferente dos que você conhece. O meu curso de inglês, ele é pago, mas pela experiência que eu vivi e por todas as portas que se abriram para mim depois que eu aprendi inglês, eu coloquei no meu coração a missão de ajudar a transformar a história do ensino de inglês no Brasil da forma que eu conseguisse, da forma que eu pudesse. E foi por causa desse sonho que nasceu o Aulão Nacional de Inglês. Aqui, mesmo que você não se torne meu aluno, lá no final eu revelo gratuitamente o passo a passo para aplicar esse método. A educação transformou a minha vida e com certeza vai transformar a sua história. Hoje, a pessoa que não fala inglês, ela é limitada até nos relacionamentos. Eu tenho amigos nos Estados Unidos, tenho negócios na área médica nos Estados Unidos. A verdade é que as possibilidades são muito maiores para quem fala inglês. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, hoje 30% dos casamentos nos Estados Unidos são de pessoas que se conheceram pela internet. Vai você procurar um emprego com diploma de nível superior sem ter inglês? É limitado. E você veio aqui hoje para descobrir o mistério do porquê que as pessoas estudam tanto, mas não conseguem aprender. Então vamos lá. A forma como é ensinado idiomas nas escolas tradicionais não funciona para todo mundo, porque essa é a forma mais difícil que existe para o seu cérebro aprender idiomas. Eu vou te mostrar como que as escolas tentam ensinar inglês para os alunos, mas presta atenção no que eu vou falar agora, tá bom? Presta atenção. Imagina que você tem um bebezinho aí na sua casa que ainda não sabe falar. Pega o bebezinho no colo. Tô falando sério, pega ele no colo. Eu sei que vai parecer meio ridículo, mas isso vai te ajudar a gravar para você não esquecer mais, tá bom? Pegou o bebê? Ajeita bem ele aí no seu colo. Agora olha bem pro rostinho dele e me fala. Como que você vai ensinar esse bebezinho a falar português? Você vai sentar ele numa cadeira, vai mostrar para ele num papel o que é um verbo, um adjetivo, um pronome. Você vai explicar para ela que mim não conjuga verbo. Antes do P e do B tem que usar o M de Maria, viu? Você acha que desse jeito a criança vai aprender a falar? Ela vai entender alguma coisa que você está explicando? Até para quem não entende nada de metodologia de ensino, fica óbvio que não dá para ensinar um bebê a se comunicar começando pela gramática. Agora, e se a gente tentar usar um outro método? Pega o mesmo bebezinho e começa a tentar ensinar para ele a ler e escrever. Não é muito estranho que ele vai conseguir ler a palavra maçã, sendo que ainda ele nem sabe o que é uma maçã?
E por mais maluco que isso possa parecer, é exatamente assim que as escolas de inglês tentam ensinar. Ela pega uma pessoa que é um bebê analfabeto em inglês, que não entende nada de inglês, que não fala nada, e começa a ensinar a regra da gramática e começa a ensinar a ler e a escrever. Coloca a sua memória para funcionar e lembra das suas aulas de inglês lá no colégio. Você mudava de série, mas todo ano a professora falava sempre a mesma coisa. Abra a apostila, hoje nós vamos estudar o famoso verbo to be. Ai, que ódio do verbo to be, né? Agora me fala, por que uma coisa tão simples como falar eu sou ou eu estou nunca entrou na sua cabeça? Meu amigo, se você tem dificuldade para entender que I am é simplesmente a mesma coisa que eu estou ou que eu sou, eu custo acreditar que você tem algum problema com idiomas. O que é óbvio para mim é que isso foi apresentado de um jeito complicado para você, porque isso é muito simples. Quando você era criança, a sua mãe apresentou uma listinha de verbos e conjugações para você decorar? Claro que não, né? E aqui nós chegamos no auge do episódio 1. A primeira coisa que você tem que entender é que começar a estudar um idioma pela leitura ou escrita ou decoreba de gramática não é o caminho mais fácil para aprender um idioma. Quando você era criança, você só foi aprender a ler e a escrever depois de 6 anos. E depois disso que você foi aprender gramática. A gramática ela veio para melhorar a sua fluência. Mas pega qualquer criança de 6 anos, mesmo sem saber ler ou escrever, elas se comunicam muito bem. Pega adultos que não foram alfabetizados. Eles conseguem entender e falar. É muito mais fácil assimilar a leitura e a escrita, a gramática, depois que você se comunica, depois que você é fluente. E falando em fluência, as pessoas elas são educadas a pensar que para ser fluente tem que falar perfeitamente. Gente, você e eu, nós falamos perfeitamente português? As pessoas acham que para ser considerado fluente em inglês tem que ser confundido com um nativo, que não pode ter sotaque, que não pode errar uma preposição, enfim, que para ser fluente tem que ser perfeito. E entenda que você nunca vai falar como um americano nativo porque você não nasceu nos Estados Unidos. Dá para falar muito bem, dá para diminuir o sotaque, mas depende do porquê você precisa aprender inglês. Para mim, ser fluente é conseguir se comunicar por que você precisa. Se você quer aprender inglês para fazer viagens, trabalhar, assistir filmes, você não tem que saber as mesmas coisas que um professor de letras habilitado em inglês. Você precisa saber o suficiente para se comunicar. Se você se comunica e resolve tudo o que você precisa, você é fluente. Se você recebe, por exemplo, um estrangeiro aqui no Brasil que fala português, sei lá, um americano, imagina que ele fala português, mas que ele tem bastante sotaque. Mas ele faz reuniões, ele consegue expor as ideias dele, ele consegue ir num bar com os amigos e conversar com as pessoas. Se ele resolve tudo o que ele precisa, porque ele tem sotaque ou porque ele erra uma ou outra coisa, quer dizer que ele não é fluente em português? Claro que ele é fluente. Ele entende português e as pessoas entendem ele. Agora, entenda que as pessoas elas podem ter objetivos diferentes de fluência. Uma quer fluência para ser confundido com um nativo e o outro quer aprender o suficiente para fazer viagens e assistir filmes. Se os dois conseguem fazer o que precisam, os dois são fluentes, só que cada um tem um nível de fluência. Por isso que é tão importante saber o porquê você quer falar inglês. Eu nunca quis aprender inglês para parecer um nativo, não é verdade? Se eu quiser parecer um nativo, basta eu treinar mais. Quando eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, seja a passeio ou a negócios, eu não vou fazendo parte de uma missão secreta internacional onde eu tenho que me disfarçar de americano nativo, entendeu? Todo americano que eu converso percebe que eu não sou americana, porque eu sou brasileira e é óbvio que o meu sotaque é de brasileira. Mas o que impressiona os americanos? O fato de eu falar com naturalidade, de eu conseguir me expressar bem, de eu conseguir conversar sobre vários assuntos, né, de eu ter bastante vocabulário, o de eu entender o que eles falam na velocidade real do dia a dia. Por isso eu sou considerada fluente em inglês. Eu resolvo tudo o que eu quero de forma natural. Eu sou fluente em português e eu não tenho todo o vocabulário da nossa língua. Eu sei, na verdade, em português o suficiente para me comunicar no meu dia a dia, para expor as minhas ideias para você, para fazer as reuniões nas minhas empresas, para conversar com os meus amigos.
E eu vou te ser muito sincero, eu lembro poucas regras da nossa gramática, mas eu consigo me comunicar razoavelmente muito bem em português, na verdade? Você também é fluente em português, mas você consegue lembrar de todas as regras da nossa gramática? Ah, Sara, então você está falando que a gramática não serve para nada? O que eu quero que você entenda é que para falar inglês, você não precisa saber tudo da gramática do inglês para ser considerado fluente. E para aprender a falar e a entender inglês, você não precisa conhecer todas as regras da gramática. Então, para que serve a gramática? A gramática, ela vem no final do processo de aprendizagem para melhorar uma comunicação que já existe, e não no começo, quando você ainda não conhece nada. O que eu falei até aqui fez sentido para você? Você se identificou com tudo que eu falei? Se você entendeu que para falar inglês muito bem, você não precisa ser confundido com um nativo e nem saber as mesmas coisas que um professor letrado, se você entendeu que o caminho mais fácil é se comunicar primeiro, escreve aqui nos comentários para mim. Agora tudo faz sentido para mim. Eu quero que isso te liberte do sofrimento de achar que só pode abrir a boca para falar inglês quando falar tudo perfeitamente. Eu espero que você entenda que você pode se comunicar muito bem e conquistar o seu nível de fluência muito antes de ser perfeito, que você pode sim cometer alguns erros. E depois de destravar, de ter muito vocabulário, de entender, de falar, se for o seu desejo evoluir ainda mais, você pode aperfeiçoar o seu nível de fluência. Mas que o primeiro passo é encontrar uma forma de aprender de verdade, uma forma de ganhar muito vocabulário e um caminho para entender e para falar de forma natural. Deu para entender que antes de sermos perfeitos, nós precisamos encontrar a forma de aprender de verdade, a forma que realmente funcione? Se você estuda inglês há 1 ano, 2 anos, 3 anos e não consegue se comunicar em inglês, desculpa. Se você não pode fazer uma entrevista de emprego, não pode viajar e conversar com todo mundo, não pode nem sentar na frente da TV para assistir a sua série favorita sem legenda, e daí que você sabe de cor todas as regras da gramática? Se elas não servem para você entender e para falar, esse conhecimento está te limitando muito. Ficou claro por que as pessoas estudam tanto, mas não aprendem? Decorar as regras faz com que você pense nas regras ao invés de pensar em inglês. E aí você vai travar para falar. Decorar regras de gramática faz com que você esqueça tudo que você aprendeu em pouco tempo, já que você ainda nem sabe se comunicar em inglês. O caminho é aprender primeiro a se comunicar, e é isso que vai fazer com que você aprenda em menos tempo, consiga pensar em inglês e fale com naturalidade. Se tudo que eu falei nesse primeiro episódio fez muito sentido para você, eu quero te lembrar que no próximo episódio eu vou revelar o segredo para aprender qualquer idioma. Lembra que os episódios são uma sequência importante para você conseguir usar o passo a passo de estudo que eu vou entregar no último episódio. Além disso, lá no último episódio, na sexta-feira, você vai encontrar um botão abaixo do vídeo para poder se cadastrar na minha lista VIP e participar de um encontro ao vivo comigo, onde eu vou abrir este envelope vermelho. Você se cadastra na minha lista VIP na sexta-feira e o encontro vai ser no domingo às 20h59. Dentro desse envelope tem alguns bônus que vão te ajudar muito, inclusive bônus que nunca foram entregues para as turmas anteriores, e todos eles vão ser revelados no encontro ao vivo de domingo. O episódio 2, que é o próximo episódio, vai ser liberado na quarta-feira. Amanhã, na terça-feira, eu vou mandar no seu e-mail uma pequena pesquisa anônima para você responder. E fica tranquilo, nem eu, nem ninguém vai saber a sua identidade e todas as suas respostas serão anônimas. A pesquisa ela não leva nem 2 minutos para ser respondida e com as informações que você vai me dar, eu vou poder elaborar conteúdos baseados nas suas necessidades. E antes de terminar esse episódio, eu quero que você pense com muito carinho no que eu vou te falar agora. Um dia, a oportunidade da sua vida vai bater na sua porta. E se você não estiver preparado, ela vai embora. E pode ser que ela não volte nunca mais e você nunca vai se perdoar por isso. Talvez você já até tenha perdido alguma oportunidade, já tenha visto alguma oportunidade ir embora. Talvez você não possa nem mandar um currículo para uma empresa porque não fala inglês.
Depois que eu aprendi inglês, a minha vida deu um giro de 180 graus. Muitas portas se abriram e realmente eu posso dizer que falar inglês é sim um divisor de águas na vida de uma pessoa. Parece clichê falar isso, mas a verdade é que a educação transforma, abre portas e te leva muito longe. Sem contar a satisfação pessoal de mostrar para você mesmo que você é capaz. Eu sempre falo a mesma frase para quem fica em dúvida. Ai, Sara, será que eu faço o seu curso? Ou Sara, será que vale a pena eu aplicar esse método gratuito? Será que esse negócio vai dar certo para mim? Presta atenção, nunca permita que a sua vida seja repleta de oportunidades medíocres pelo simples fato de você não estar preparado para as oportunidades excelentes. Eu e você hoje aqui não é coincidência, você escolheu estar aqui. E aliás, você escolhe a maior parte das coisas que acontecem na sua vida. O que você está fazendo hoje determina o seu futuro. E se você não levar o aulão a sério, se você não aplicar o que aprender aqui, a sua vida não vai mudar em absolutamente nada. E eu sei que você se conectou comigo, com tudo que eu falei. Porque tudo que eu falei é simples e é verdade. Você sabe que precisa falar inglês e essa é a chance que a vida está te dando de aprender, seja fazendo o meu curso ou estudando sozinho na sua casa. A pergunta que eu te faço é: o que você vai fazer com essa chance que a vida está te dando? Eu pedi para que você participasse e escrevesse algumas coisas aqui nos comentários durante esse episódio. Acredite, essas coisas são muito importantes para que você aprenda inglês. Aquilo que você pensa, fala, escreve, acontece. Eu tenho muitos alunos que começam a fazer o curso porque querem falar inglês. Mas aí quando eles começam a perceber que às vezes tem que abrir mão de ver uma novela para se dedicar, ou quando eles percebem que vai ter que acordar mais cedo ou dormir mais tarde para fazer as atividades, aí eles percebem que o método é simples, porém eles têm que separar tempo para treinar. Aí tem uns que inventam 1000 desculpas, tem outros que inventam 2000 desculpas para falar por que não está fazendo o curso. Mas sabe por que essas pessoas param no meio do caminho? Elas adoram o método, elas sabem que é preciso dedicação, mas elas param no meio do caminho porque elas se esquecem do porquê elas precisam aprender inglês. Se você se lembrar do porquê você precisa aprender inglês e todos os dias você falar em voz alta para você mesmo todas as coisas que você escreveu aqui, você vai lembrar do porquê você começou a estudar, do quanto isso vai mudar sua vida, do quanto você vai se realizar pessoal e profissionalmente. Quando você tem a consciência diária do porquê você precisa aprender inglês, você ganha força para continuar até o fim. Você manda a preguiça embora, você organiza o seu tempo, você dorme menos, você dá um jeito. Eu tenho alunos que acessam a plataforma de estudos às 4 horas da manhã. Para mim, essa é a maior prova de que essa pessoa não tem tempo. Mas com certeza, ela tem o sonho ou ela precisa muito aprender inglês. Quando a sua mente pensar em inventar qualquer desculpa, você vai lembrar do seu propósito e vai continuar firme até o fim, custe o que custar. Então pega um papel e uma caneta agora. Vai lá, faz isso agora. Porque se você deixar para depois, você não vai fazer mais. Escreve num papel o seu porquê, o motivo que você precisa aprender inglês. Esse papel você vai deixar num lugar bem visível para que todas as vezes que você pense em arrumar uma desculpa para não estudar, para não aplicar o método, você se lembre que a única pessoa que está perdendo com isso é quem? Você. Isso se chama compromisso pessoal. Compromisso com você e com o seu sucesso. O episódio 1 termina aqui e nós nos vemos no episódio 2 na quarta-feira, que está imperdível. Eu vou revelar o segredo para aprender qualquer idioma e no quarto episódio eu abro as inscrições para a lista VIP para algumas pessoas participarem de um encontro ao vivo comigo no domingo às 20 horas e quantos minutos? 59 minutos. Se você adorou o episódio 1 e lembra de alguns amigos e parentes que você sabe que precisam falar inglês, compartilhe o Aulão Nacional de Inglês agora com eles. Tem muita gente com extrema dificuldade para aprender inglês e essa é a sua chance de fazer a diferença na vida de uma pessoa querida. Assim você
eu, todos nós juntos vamos transformar a história das pessoas que precisam e que procuram uma oportunidade para mudarem suas vidas. Hoje foi só uma introdução do que vem nos próximos episódios. Eu espero que você tenha gostado até aqui. So, see you in the next episode. Bye bye. Hi guys, I'm here with Francesco. Francesco, where are you from, Francesco? Long Island, New York. Oh, nice. Yes. And I am here in Miami. I see all the time a lot of tourists, and I want to know what kind of job Brazilian people who just speak Portuguese can get on USA. If they just speak Portuguese, maybe you'd see someone working in a restaurant, maybe in the back in the kitchen. But I think learning English would definitely help open job opportunity, possibly go to school, something like that. Maybe work in Manhattan, work for a business, a corporation that could use someone, especially if they're bilingual. Because if you're bilingual, you could help translate for people like back in your country who didn't speak English. Yeah. You can help possibly get those people to learn also. Oh, nice. Yeah. And I am talking in English with you, and I want to know your opinion about my English conversation. What do you think? You have an accent, but yeah. I understand you clearly. You speak very clear. And if I say you that I just studied for 4 months. You've been studying for 4 months? Yeah. I'd be very impressed. You're serious? Yeah, I'm serious. You spoke no English prior 4 months. Just a moment. No, I just studied English for 4 months. In Brazil, we have it in school graduation, but we just learn hello, the to be verb to be, right. And really the basics. And after that, I had the opportunity to make an English course studying with movies. Right. In 4 months, I have all this vocabulary. That's unbelievable. Okay. I think if you could, whatever system you use to learn that, if you could make that bigger. For another languages? Other languages or Brazilians? Today we have just for English, but in a short time we're going to get to Spanish and another language. I grew up in an Italian family, and I took it in high school for like 8 years, but I still can't speak fluently. And you can speak better than I can at a language I've been taking for 8 years in 4 months. Wow, nice, perfect. Thank you so much. Thank you for your time, okay? Okay. Have a good... Nice meeting you guys. Okay, thank you. Awesome. Bye-bye.